Quem são os líderes? Vamos começar. Aqui já não está em ordem cronológica, tá? Aqui eu pus no que eu considerei meio que ordem de importância. Gandhi. Por que eu considero Gandhi um líder? Porque ele não tentou por revolução. Gandhi é um cara que combatia a violência com paz e com amor. Ele apanhava e não revidava. Ele inspirou. Você já pensou o seguinte? Você pegar pessoas revoltadas e falar para elas, gente, vamos catar uma arma e vamos sair atirando e batendo em todo mundo. A pessoa já está revoltada, isso é fácil. Você chegar para essa pessoa e falar assim, você está revoltado? Mas nós vamos ter que mudar o mundo, mas não vamos reagir. Aí o cara vem, bate em você e mata um amigo teu e você não vai reagir. Difícil, né? E ele inspirou pessoas a fazerem isso. Isso é liderança. E ele mudou, porque a Índia se tornou independente em função das ações de Gandhi, que não foram ações de violência. Ele não intimidava as pessoas. Ele não falava, você tem que me seguir, senão tem uns caras que vão bater em você. Então vejam, isso é inspirar, isso é ser um líder. Quem mais? Malcolm X. Alguns conhecem. Também, ele não aceitava parte do movimento negro americano que queria também partir para a violência. Ele ia ficar com vergonha hoje do que acontece nos Estados Unidos com aquele chamado BLM. Não queria isso. Ele pregava a paz, igual Gandhi. Ele inspirava as pessoas a fazer, a seguir, a se movimentar, mas sem violência. Ele não tinha um grupo que batia em alguém se não seguisse as ideias dele. Então isso inspira. Líder tem que inspirar. Líder tem que fazer as pessoas seguirem ele, porque é ele. Esse aqui não tem uma figura, tá? Então eu peguei de uma novela, né? Então, para quem não sabe, esse cara está representando Josué. Esse cara é um personagem bíblico. Na verdade, ele existiu, ok? Tem um livro do Joséfo, que é talvez um dos livros de história mais antigos que existem, escritos como livros de história, tá? Não relatos que você pega, que ele conta a história do povo hebreu. Então, vocês vão achar a história do Josué lá, tá? E por que eu considero Josué um líder? O cara que era líder anterior morreu, e aí ele teve que assumir, porque meio que naturalmente ele pegou e muita gente contra ele. Então ele teve que demonstrar por meio das suas ações sem violência. Ele não bateu em ninguém, não ameaçou ninguém, ele demonstrou, ele conquistou as pessoas a seguirem. E ele estava tendo que levar essas pessoas para uma guerra, né? Para a conquista da chamada Terra Prometida. Então, você imagina um cara que você não conhece, que assume e ainda vai te levar para uma guerra. Ok? Ele tinha sido um grande general antes, mas é diferente um general e um líder comandar todos. E ele teve muita resistência e ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu contornar isso. Um outro, também não tem figura dele, e eu peguei de uma outra novela, Moisés. Por que Moisés foi um líder? O mesmo motivo que eu citei. Vejam, você vai falar assim, mas o povo hebreu da época de Moisés, o que eu conheço, ele foi lá tirar o povo hebreu da escravidão no Egito, então todo mundo queria sair. Eles saíram da escravidão para andar no deserto. Se vocês lerem a história dele, vocês vão ver que em vários momentos, o povo começou assim, eu estava mais feliz lá como escravo do que aqui está difícil. Então ele teve que manter esse povo, conquistar essas pessoas e fazer com que elas prosseguissem. Que é um pouquinho pior, quando eles chegam, que é para ir para dar umas 2, 3 semanas de caminhada, e é para eles entrar na tal da Terra Prometida, eles dão uma pisada de bola e eles não vão entrar mais na Terra Prometida. Eles vagam 40 anos no deserto. E ele, durante os 40 anos, manteve esse povo unido e liderando o povo. Não foi porque é humano, do que não sei o quê. Você vai falar assim, mas de repente eles temiam, pela religião deles, temiam a Deus.
Teve várias pessoas que em vários momentos temeram a Deus e nem por isso se mantiveram, se deixaram levar e seguiram outros caminhos e podiam ter tirado ele de liderança, ter questionado a liderança dele em qualquer momento. Tá? E teve momentos que ele foi questionado, para quem não sabe. Mas ele mesmo assim conseguiu manter. E o que eu considero talvez o maior líder de todos na humanidade. Ok? Novamente, não tem imagem, não tem foto, não tem nada. Então eu peguei de um episódio. Esse cara está representando Jesus. Você vai falar assim, por que ele era líder? Bom, novamente ele pega um pouco a ideia de Gandhi. Na verdade, Gandhi pegou a ideia dele, né? Jesus é o mais antigo. Vamos ver o cenário. Povo hebreu, ele nasce no meio do povo hebreu. Eles não eram ainda chamados de judeu, apesar de ele estar ali num grupo de tribos que se chamavam tribos de Judá, daí onde vem o nome judeu. E eles estavam sob domínio romano, que era muito comum naquela época. Quase todo mundo conhecido, tirando algumas exceções, eram romanos. E eles esperavam alguém que viesse como Moisés comandar eles pela fim da escravidão aos romanos. Aí vem um cara que fala para você assim, você tem que amar o seu inimigo. Você acha que alguém queria seguir? Estou esperando um cara que venha um general para me libertar, vem um cara que diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Vem um cara que diz que eu tenho que apenas amar, ter o amor, fazer o amor, praticar o amor. Ele cooptou muitas pessoas na época dele e continuou, que é líder maior do que esse, em que a inspiração dele, aquilo que ele se propôs, continua séculos, milênios após aquilo que ele pôs. E não tenho dúvida que alguns desses líderes posteriores, Malcolm X, Gandhi, e tem outros, gente, não dá para esgotar, não se inspiraram nisso? E qual era a essência dele? O amor. Então, um grande líder é aquele cara que vai, além de tudo, amar os seus liderados. Vai ter que se dar aos seus liderados. Aí vem aquela frase que eu falei com vocês que eu ia explicar. Você quer comandar? Você primeiro tem que saber servir. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser escravo, quer dizer, que é o último. Se você não sabe servir, se você não sabe servir as pessoas, se dar às pessoas, você não vai liderar ninguém. Mas isso é um líder? Sim, isso é um líder. As pessoas não vão te seguir se elas não confiam em você. As pessoas não vão te seguir se elas não acham que você vai fazer algo por elas, né? Vai se dar por elas. Ok? Pensem bastante nisso, né? Então vamos lá. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Isso fecha a disciplina de empreendedorismo, que é aquele conceito de liderança, o que é ser líder. Então vejam, pegando lá desde aquele livro, o Executivo Servidor, o Líder Servidor, que saiu aqui no Brasil como um monge executivo, e aí ele põe essa ideia, que é o que eu mostrei para vocês. Então, eu vou montar minha empresa, eu tenho que me importar com meus funcionários. Aquele cara que está sob o seu comando, ele simplesmente não é alguém que você vai mandar, vai desmandar. Você tem que ter respeito por ele. Você tem que amar aquela pessoa como ser humano. Isso vai te tornar líder. Isso vai te fazer liderar. Isso é ser líder. Servir. Tá? Então, aquela ideia, aquele conceito de ciência administrativa, eu tenho naqueles vídeos, eu passei para vocês, tipo de líder autoritário, menos autoritário, aquilo é ciência, aquilo é um estudo. Mas o que realmente é ser um líder? O que realmente é liderar? Para pensar. Como que eu vou inspirar? Eu dei alguns exemplos quando eu mostrei algumas pessoas da guerra, mostrei que eles não são líderes, mas às vezes acontece isso na guerra. Num determinado momento, um cara
pegava, assumia a responsabilidade e todo mundo começava a seguir aquela pessoa. E aí você fala assim, cara, como aconteceu isso? Ele depois não fez mais nada, foi naquele momento. Um líder não. Tem líderes que inspiram a vida inteira, tem líderes que servem para um determinado momento. Se eu quero ser líder, eu tenho que saber inspirar as pessoas. Se eu quero ser líder, eu tenho que saber me entregar para essas pessoas. Se eu quero ser líder, eu tenho que respeitar e amar essas pessoas que vão estar sob o meu comando. Não são funcionários apenas. Né? Eu tenho que tentar capacitar, mesmo que eles me superem. Que lindo que isso acontecer. Eu não tenho que treinar alguém para ser igual a mim. Eu tenho que treinar alguém para superar o que eu sou. Isso é ser líder. E o que tem a ver com empreendedorismo? Empreender é criar algo para crescer. Né? Ah, eu quero ganhar dinheiro. A gente está numa sociedade capitalista, é óbvio. Mas a partir do momento que você também quer ganhar dinheiro e fazer com que as pessoas que trabalhem com você também cresçam, também ganhem dinheiro, você está sendo um líder. Você está inspirando as pessoas a trabalhar com você. Pensa nisso. A atividade que eu vou passar para vocês. Depois eu vou abrir o link. Vou avisar que vai estar no vídeo, então vou obrigar vocês a assistirem o vídeo. Olha que eu sou sacana. Eu quero que vocês coloquem para mim. Essa atividade ela só vai contar presença, tá, gente? Para essa parte final. Quem, como líder, ou como pessoa, como personalidade, já inspirou você alguma vez na sua vida? Quem que te inspira? Eu, pessoalmente, tenho sorte, vou dizer assim, de ter um pai que me inspirou. Muita coisa que eu sou inspirei no meu pai, mas também em outras personalidades que eu li, né? Vocês sabem, eu já falei, eu sou um cara que lê muito. Então eu leio bastante, leio muita coisa. Difícil citar personalidades específicas, mas a outra foi Jesus Cristo, como uma pessoa que me inspirou na minha vida. Né? Em alguns momentos menos e talvez agora, nos últimos momentos, muito mais. Então, a pergunta que fica para vocês como atividade que eu vou pedir. Quem, em algum momento da tua vida, inspirou vocês? Quem que te inspirou a fazer alguma coisa? Eu tive professores que me inspiraram. Né? Naquele momento, me levaram a querer ser mais, me levaram a superar, me levaram a querer conquistar. Né? Teve pessoas que eu conheci, colegas que eu conheci, que me inspiraram a isso. Pessoas que eu vi na vida, superando, sorrindo, meu padrinho, né? Falecido há alguns anos, bastantes anos, aliás, né? Era um cara que me inspirava, era um cara que olha, mesmo doente, gente, eu nunca vi aquele cara sem um sorriso no rosto. Nunca vi. Sempre ele estava sorrindo. Sempre. Por pior que ele tivesse. Então, fica aí a pergunta. Quem já inspirou você em algum momento? Ou que pessoas inspiraram você? Estamos encerrando a disciplina, ok? Eu vou avaliar as atividades que vocês me enviaram, vou dar as notas, vou estar liberando, ok? E espero que, dado até as circunstâncias que nós tivemos, vocês tenham conseguido assimilar a ideia, conseguindo entender o conceito do que é trabalhar, do que é ser empreendedor, ok? E que isso possa ser usado na vida de vocês. Então, tá? Um abraço, gente, e fiquem com Deus.